O nosso estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós vamos continuar o tema que nós iniciamos no nosso último encontro, né, aqui no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo número 7, Retorno à Vida Corporal, o item número 2, União da Alma com o Corpo. Nós paramos na questão 356, então vamos a ela. Nós temos falado sobre várias situações, né, a respeito do processo de gestação de um organismo para a encarnação de um espírito. E nós falamos sobre aqueles processos bem-sucedidos, aqueles que são mal-sucedidos por uma questão biológica, por uma questão de escolha. E nós lemos, quando nós falamos sobre o espírito que acaba não vingando, né, a encarnação que acaba não vingando, nós lemos aquele artigo, né, de uma jovem nos Estados Unidos que teve trigêmeos e ela perdeu os 3, um durante a gestação e 2 logo em seguida, né, após o nascimento, inclusive de uma forma prematura, né? Então nós ficamos analisando, né, a questão biológica, a questão afetiva, aquela dor moral é sempre muito intensa, mas nós puxamos também, né, o nosso olhar, voltamos o nosso olhar para a questão espiritual, os espíritos que tentaram reencarnar, as dificuldades enfrentadas pela família, enfim, tudo aquilo que diz respeito àquela experiência. Então aqui na questão 356, que é o que nós estamos lendo agora, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? A resposta sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela. É somente pelos pais que essa criança nasce, né? E nós fizemos uma comparação com a questão aqui em cima, na questão 346A, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E deixa eu ver aqui. Só um instantinho, deixa eu pegar a questão correta aqui. Aqui. Eu não cheguei, depois eu volto aqui para a gente poder consultar melhor, mas eu cheguei a fazer uma comparação daquilo que os espíritos trouxeram para nós, dizendo que muitas vezes não tinha nenhuma importância, né, que isso seria para os pais uma prova muito difícil, e aí nós vimos também que para o espírito também. Nesse caso aqui, é apenas ali a má formação, né, de uma gestação, de um feto durante uma gestação, que acaba não tendo compatibilidade ou condições de acolher nenhum espírito, e aí então acontece ali o aborto natural. Então isso para os pais acaba sendo uma prova bastante difícil, pela expectativa que é criada, pelos projetos que são feitos, né? E depois vem a frustração. Na questão 356A, um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? A resposta sim, algumas vezes, mas então não vive, né? Então, mais uma vez aqui. 356B, toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? A resposta, né, que seria ela sem espírito? Não seria um ser humano, né? Então uma resposta aqui, uma pergunta que Kardec fez para ter uma resposta bastante clara dos espíritos, quer dizer, se uma criança nasce, obrigatoriamente tem um espírito vinculado a ela, né? Porque se houver a morte durante a gestação, pode acontecer ali de ter um espírito vinculado ou não, mas a partir do momento em que ela nasce, né, a conclusão acaba sendo bastante óbvia para nós. Então existe um espírito vinculado ali. 357. Né, a gente acelera porque como a gente já conversou bastante sobre esses temas anteriormente, né? Questão 357. Agora a gente já começa a entrar no tema do aborto especificamente. Durante as questões anteriores, nós falamos de várias situações que envolvem aborto espontâneo, aborto provocado, né, e as consequências para o espírito, as consequências para
os envolvidos, né, nessa decisão, no caso dos pais, de profissionais, familiares envolvidos, né? Então, quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. Né? Então, uma resposta bastante simples, né? As consequências para o espírito do aborto. A princípio, né, uma existência que não valeu a pena, que ele vai ter que recomeçar, mas aí nós começamos então a humanizar um pouco mais essa resposta, pensando então no espírito que faz o seu planejamento reencarnatório, que tem ali a aproximação com os pais. Se por acaso, né, tem ali um aborto espontâneo, as dores que vão surgir para o espírito e também para os familiares. No caso de um aborto provocado, nós temos ali também sentimentos de antipatias que são gerados. Depois então do aborto, as consequências perispirituais para o espírito, morais para o espírito, as consequências morais para também os familiares, os envolvidos. Naquele livro que nós já lemos, né, Deixe-me Viver, nós temos ali várias histórias contadas pelo espírito Luiz Sérgio, que traz desde um espírito resignado, conformado com uma situação, e aí então ele faz um novo planejamento para reencarnar junto àquela mesma família, porque não basta o espírito reencarnar, né? Ele estar aqui no mundo não é o suficiente, ele tem que estar aqui no mundo dentro de um contexto que foi planejado para ele. Então tem uma história de um espírito que era a segunda ou terceira vez, não me recordo, que ele tentava reencarnar através da mesma mãe, porque era junto dela que ele deveria passar por suas experiências, porque do contrário, se o espírito viesse de uma forma independente para viver aqui no mundo, qualquer família serviria para ele. Então bastava ele simplesmente estar encarnado, ser ali acolhido por esse ou por aquele grupo para que ajudasse no seu desenvolvimento, e dali ele partiria sozinho na sua caminhada, né? Mas no nosso caso ainda, nesse estágio em que nós nos vinculamos, a formação da família, e Joana de Ângeles insiste bastante, né, em trazer para nós esse esclarecimento, fala exatamente que a família é um grupo de espíritos comprometidos, né, com o passado, necessitados de reajuste. Então, quando acontece um aborto, nós interrompemos esse planejamento e há a necessidade de fazer um novo. Então começa tudo de novo e sempre a segunda vez muito mais problemática do que a primeira. Então nessa resposta às consequências, que é uma existência nula, e a recomeçar, ela é muito simples para toda a complexidade da situação que se envolve, né? Mas felizmente nós temos tantas e tantas obras e esclarecimentos que vêm para complementar essa resposta e trazer um entendimento melhor para todos nós. Então aqui o aborto pode ser um aborto provocado ou um aborto espontâneo. Na questão 357, Kardec já foca no aborto provocado, tanto que ele diz: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. A resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser instrumento, né? Então nós analisamos todas os indivíduos envolvidos no processo de aborto provocado, né? E claro, nós temos sempre que considerar os atenuantes e os agravantes, né? Nós já falamos, por exemplo, daquele filme O Aborto dos Outros, em que nós temos ali assistentes sociais, psicólogos, médicos, que com toda a boa vontade e com toda a sinceridade procuram ajudar uma pessoa, por exemplo, no caso de uma adolescente que nós temos naquele filme, que acabou sendo estuprada com 14 anos de idade, 13 anos de idade, e aí então a assistência que ela recebeu da instituição para que ela tivesse a oportunidade de realizar o aborto dentro da lei, com suporte psicológico, para que pudesse seguir a sua vida. Então, na verdade, assim, dentro da nossa visão aqui no mundo material, cada um tem ali o seu ponto de vista a partir da interpretação que faz de uma situação como aquela, né? E, mais uma vez, também é muito fácil fazermos julgamentos, né, quando nós não estamos envolvidos numa situação. Então, assim, o erro, né, uma transgressão a essas leis, sempre será uma transgressão, né? Mas na nossa visão, não tendo ainda essa consciência plena da realidade espiritual, nós então
procuramos fazer com que as experiências vividas aqui no plano em que nós estamos sejam experiências menos dolorosas, menos traumáticas possíveis, apesar da nossa boa vontade. Então, né, são muitos os espíritos que voltam para o mundo espiritual, se deparam com a realidade de determinadas experiências, e aí então ele cai em si e vai dizer: poxa, eu não sabia que era tão grave assim. A minha intenção não foi provocar esse mal, não foi provocar o sofrimento, pelo contrário. Né? E ao mesmo tempo também, então nós temos no caso de uma determinada clínica que nós vimos no filme, que no hospital, né, que tinha todo o apoio jurídico, psicológico, social, médico, para que realizasse aquele procedimento. E ao mesmo tempo nós temos em nosso lar, quando nós vimos lá no livro, uma enfermeira que chegou então pedindo um amparo, e era uma profissional que trabalhava, né, ajudando mulheres que desejavam provocar o aborto. Então a gente ficava pensando assim, mas qual a diferença de uma para outra? Aquela que faz com boa vontade, com boa intenção, querendo realmente ajudar, e aquela que simplesmente satisfaz os interesses fúteis, né, de mulheres que simplesmente desejam interromper uma gravidez, porque isso vai trazer algum tipo de inconveniente. Então nós temos todas essas questões a analisarmos, né? Então, do nosso ponto de vista, o que vale para nós é tentarmos, né, já que nós não temos uma visão clara a respeito de muitas dessas situações, tentarmos minimizar tanto quanto possível, né, os erros que nós cometemos diante da infração dessas leis. Né, mas existem interpretações das diversas, né, que nós ainda não temos compreensão. Uma situação simples, por exemplo, é nós falarmos sobre a morte de animais. Ah, mas eu sou contra a matança de animal, mas ao mesmo tempo no meu prato, à minha mesa, eu tenho ali servido um alimento que veio de um sacrifício animal. Não, mas é que eu não consigo ainda, mas naqueles locais não tem ainda o alimento suficiente, as pessoas precisam daquele tipo de substância, porque eu quero proteína. Então, assim, a gente vê que muitas situações que nós vamos vivendo, nós procuramos encontrar alguma justificativa, ou mesmo não conseguimos ainda ver de uma forma clara uma determinada infração. E nesse caso, então, o aborto deliberado, eu simplesmente quero fazer porque eu não quero ter essa gravidez, é uma coisa. Agora, e quando ela parte em violência, como é que nós vamos tratar disso, né, estando envolvido psicologicamente, moralmente, afetivamente com essa situação? De qualquer forma, há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Independente da forma como aconteceu essa concepção, o nosso entendimento então é que a lei de causa e efeito provocou para aquele espírito uma experiência dolorosa que acabou gerando uma gravidez. E aí então, né, embora a causa tenha sido uma violência, o efeito é uma gravidez como, né, dentro de um processo de reencarnação é igual aos outros. É uma porta de entrada para um espírito aqui para o mundo físico. Então nós temos muita dificuldade de lidarmos ainda com essa questão. Então, antes de fazermos qualquer julgamento e tendo a possibilidade de nós ajudarmos, né, então procuramos ajudar tanto quanto possível para que os erros sejam minimizados de todas. Mas ainda tem atenuantes e agravantes que nós temos uma dificuldade muito grande para julgar. Até porque cada espírito traz em si uma bagagem psicológica a partir das experiências anteriores que ele viveu, que vai fazer com que ele analise uma determinada situação a partir de um ponto de vista ou de outro. Nem todo mundo consegue ver de uma forma tão simples uma situação. Então, por isso, nós temos que analisar, o caso, por exemplo, de simplesmente medo de barata. Por que tem aqueles que têm medo de barata e outros não têm? Outros têm medo de agulha, outros não têm, outros não suportam ver sangue e outros suportam. Outros têm ali uma situação que é desencadeada psicologicamente e outros não. Então nós temos ali várias situações que vão surgindo e cada espírito vai julgando a partir das experiências que ele traz em si. Continuando aqui para nós, vamos lá. Deixa eu ver aqui, só um instantinho então, só um minutinho. Bom dia, Rose. Depois, continuando aqui então, a questão número 359.
No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? A resposta dos espíritos: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Né? Então essa é mais uma situação que nós encontramos, que aliás essa é uma das poucas questões endossadas pela nossa justiça que permite o aborto, né, amparado pelo nosso sistema de saúde. Então nós temos o caso de estupro, é o caso de anencefalia e é o caso de risco para a mãe. Então, para a visão que nós temos, para a visão espírita, tendo esse entendimento dessas leis naturais que regem nossas vidas, né, esse é o único caso em que o aborto é permitido, né, é aceitável. Isso por quê? Porque independente da forma como aconteceu a concepção, como eu comentei há pouco, no caso, por exemplo, de uma gravidez planejada, de uma gravidez acidental, de uma gravidez fruto de uma violência. Então, todos esses casos trazem para, no caso, as mulheres, para as famílias, trazem dores morais. Mas o processo está em andamento. Né? Esse processo em andamento é exatamente a gravidez que vem acontecendo, o espírito com um planejamento para reencarnar. Então vai passar ali aqueles 9 meses, aí então a criança vai nascer e o espírito reencarnou, independente da forma como aconteceu a concepção. Então, no caso agora, quando nós temos, né, esse ser que não existe, ele fala do ser encarnado, né, Tico Teco? Bom dia, abraço. Ele coloca assim, né, o ser que não existe, quer dizer, uma pessoa já encarnada, uma criança que já nasceu. É com essa interpretação que ele faz. Então, no caso, pondo em risco a vida da mãe, aí então é preferível, nesse caso, sacrificar a criança em benefício da mãe, até porque depois pode haver uma segunda tentativa, terceira, quarta, né, tentativas para que o espírito volte a reencarnar, preservando a vida daquele que já se encontra encarnado. Né? Então também é uma escolha muito difícil, uma escolha assim, bastante complicada. Nós chegamos a ver, inclusive, se eu não me engano, num dos livros de Dona Ivone do Amaral Pereira, uma situação assim, né, em que nós tínhamos ali uma mulher grávida, aí então foi feito o aborto, e aí o espírito estava ali próximo, vocês se lembram, né? Fernanda, bom dia. Então, estava ali próximo acompanhando, acabou gerando um processo obsessivo e tudo mais. História bastante complicada. Depois, na questão 360, que é a última desse capítulo da união da alma com o corpo, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Essa é uma pergunta muito atual, que a nossa sociedade hoje acaba debatendo, né, a nossa sociedade planetária. Né, não apenas aqui no nosso país, não apenas no nosso estado ou cidade, mas no planeta todo, já que nós temos notícias de outros países, como aconteceu na Argentina, em que o aborto é permitido a partir de um determinado tempo, o 3º mês ou 4º mês de gestação. Então, é racional ter o mesmo respeito pelo feto que se desenvolve que pela criança? A resposta: em tudo isso vede a vontade de Deus e sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então, a partir do momento em que o feto, por exemplo, faz parte de uma lei natural, e essa lei natural é uma criação divina, não importa se ele está no começo ou se ele está no final, ele continua sendo uma obra da criação. Então, portanto, né, o respeito deve ser o mesmo. Hoje, né, nós temos uma visão muito mais complexa, uma visão muito mais completa também desse processo do que na época de Kardec. Né? Então ali era aquela medicina ainda bastante rudimentar, uma medicina no seu início, né,
daquela análise mais lógica, daquela análise mais científica. Hoje nós temos muito mais possibilidades, até porque também nós vemos até pessoas, né, que muitas mães e pais, famílias de modo geral, que ficam bastante sensibilizados quando veem, por exemplo, uma ultrassonografia em 3 dimensões. Vê ali as feições iniciais do bebê, vê ali o seu processo de desenvolvimento, né? Então, hoje nós temos uma visão, só que ainda pelo fato de termos uma dificuldade muito grande de compreender a realidade do mundo espiritual, nós ainda agimos baseados naquilo que o mundo físico nos oferece. Essa visão científica, né? Principalmente que a ciência é muito fria. Então você diz assim, quando você interrompe uma gravidez por esse ou por aquele motivo, não tem problema nenhum. Não leve em consideração o elemento espiritual. Então nós temos ainda muito que aprender, são muitos os debates, muitos pontos de vista, alguns mais lógicos com relação a essa lei natural, outros nem tanto. Então, será exatamente o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual que vai fazer com que nós tenhamos uma visão correta das experiências que nós vivemos. E isso envolve, né, nós temos vários casos polêmicos, que até hoje, né, felizmente, as crianças estão estudando hoje em aulas de filosofia, de sociologia, quando se fala, por exemplo, sobre aborto, quando se fala sobre eutanásia, pena de morte, né, são os 3 temas mais assim polêmicos no que diz respeito à vida. Então você fala, pena de morte é legítima ou não? Aí nós consideramos a dor moral que determinado crime provocou. Então se foi um crime muito bárbaro, isso então acaba sendo válido para determinados grupos em determinadas sociedades. No caso da eutanásia, para que prolongar o sofrimento de uma pessoa? No caso de um aborto, dependendo da forma como esse bebê foi concebido, também ali tem as suas justificativas, né? Então tudo para nós ainda é uma visão muito simplista a partir da visão que nós temos do mundo material. Bom dia, dona Miriam. Tico até colocou, né? Será que esse espírito quis dizer que é um crime menor? Aqui você fala da questão anterior, Tico Teco, do sacrificar a criança pela mãe, você diz? É desse ponto que você trata? Só coloca para nós aí para reavaliarmos aí a sua colocação, por favor. Esse mesmo? Então ele coloca assim, né? Porque talvez seja esse, porque o crime é quando você provoca uma infração. Aqui nesse caso, a tentativa é de minimizar, né, as consequências daquilo que vai ser provocado. Então eu não sei dizer se seria um crime menor, né? Porque o crime é uma infração. Aqui é uma medida drástica para uma situação que também é drástica. Está pondo em risco a vida da mãe. Então, entre esses 2 espíritos, né, então sim, deve-se fazer uma opção. É aquela história da escolha de Sofia, né? Essa é uma visão bastante dolorosa, né? Para quem se lembra, né, a escolha de Sofia, ela foi uma situação que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em que uma mãe que era judia tinha 2 filhos, e aí então ela, presa num campo de concentração, os soldados, para poder torturá-la, disse para ela, né, escolha qual dos 2 filhos você quer que viva. Se você não escolher, nós matamos os 2. Né, então, assim, isso virou filme, né, uma história. Né, não me lembro exatamente se isso era uma história verídica que aconteceu durante a Segunda Guerra, mas me parece que sim. E aí então ela teve que fazer uma escolha. Isso depois a perseguiu durante toda a sua vida, né, que ela teve que escolher um filho para morrer. E isso por causa de uma tortura psicológica que soldados nazistas queriam fazer com ela. Então, nesse caso, nós pensamos assim, uma criança, um espírito que começa a se desenvolver. E aí nós lembramos, né, que o espírito vai se aproximando, os laços vão se estreitando gradativamente, né? Então, nesse caso, quando é feita uma escolha como essa, tem ali desde o início desse estágio até um estágio mais avançado. Mas a partir do momento em que coloca em risco a vida da mãe, aí então a escolha é exatamente isso. Então eu não sei se nós poderíamos considerar como crime, embora eu entenda a sua colocação, Tico Teco, né, mas talvez seria assim para minimizar o efeito daquilo que está sendo vivido por todos, né, os envolvidos. Então assim, é uma situação realmente bastante dolorosa. Mas vamos lá. Então fechamos por aqui esse item número 2, a união da alma com o corpo.
Vimos aqui várias e várias explicações que os espíritos deram para nós, trouxemos também outros textos, né, e outros esclarecimentos que ilustram, né, e nos ajudam a aprofundar o nosso raciocínio, e também que diz respeito à nossa realidade hoje, né, a quantidade de abortos que são provocados são assim assustadora, né, essa quantidade. Nós temos países em que a legalização do aborto se torna cada vez mais ampla. Outros países, como a China, por exemplo, o aborto é algo que, embora não seja permitido pela justiça em muitos casos, ele acaba sendo praticado de uma forma clandestina. Nós temos ali abortos que são feitos também de uma forma clandestina e acabam fazendo com que muitas mulheres tenham ali um comprometimento em sua saúde, né? Então, enfim, é algo que nós temos ainda muito que aprender, né? Se não pelo amor, né, então virá pela dor. O Tiquité colocou, eu diria que a nossa visão segue a nossa conveniência. Não, concordo plenamente. Né? Tentamos nos desresponsabilizar. É a história do desculpismo, né? Sempre temos uma desculpa para poder justificar a nossa ação, né? Como eu coloquei, né? Quanto mais nós nos desenvolvermos intelectualmente, moralmente e espiritualmente, né, mais próximos dessa lei natural nós estaremos. Enquanto nós tivermos uma visão ainda limitada na nossa vida no mundo material, nós agiremos sem dúvida nenhuma de acordo com a nossa conveniência, né? Tentando fazer com que a nossa vida seja mais suave, mais agradável, entre aspas, mais feliz possível. E aí nós vamos tirando, entre aspas também, os problemas do nosso caminho. Né? Então escolhemos de acordo com a nossa conveniência. Isso em muitas situações. Né? Então, muito bem, nós vamos aqui agora para o item número 3, faculdades morais e intelectuais. Né? Então começamos agora não mais falar de processos reencarnatórios, mas falar sobre as condições morais e intelectuais dos espíritos que estão aqui reencarnando. Né? Porque existe uma visão ainda bastante equivocada de nossa parte, de imaginarmos, por exemplo, que o espírito descende de outro espírito. E aí então nós vamos dizer assim, nossa, esse espírito é muito inteligente, puxou o pai, ou então puxou a mãe. Esse puxou o pai, puxou a mãe, então nós imaginamos que o espírito tem ali no seu caráter, na sua personalidade, no seu intelecto, né, uma derivação daquilo que os pais vivenciaram. E aí então os espíritos procuram esclarecer-nos, né, a respeito da realidade espiritual, da bagagem moral e intelectual de cada espírito, e ele então reencarna no meio propício para o seu desenvolvimento, seja trazendo limitações, seja trazendo estímulos para o seu desenvolvimento. Então nós vamos começar a analisar agora essas faculdades morais e intelectuais, a respeito de caráter, personalidade e a respeito também da inteligência de cada espírito. O Brás colocou, estando na matéria, tem influência genética, não tem? Pois é, Brás, né? O que favorece a matéria, nós vamos ver num capítulo mais para frente aqui também, num item mais para frente aqui nesse mesmo capítulo, falando sobre que não é a matéria que vai fazer com que o espírito seja mais ou menos inteligente. A matéria vai permitir que o espírito expresse de uma forma mais clara o seu potencial, ou vai fazer com que ele seja limitado. Então você não tem ali algo que faça com que ele seja mais inteligente, né? Mas ele vai ter uma estrutura neurológica, ele vai ter um ambiente que vai fazer com que ele seja, né, estimulado e também tem ali condições de expressar aquilo que ele mesmo traz em si. Né? Nós veremos aqui na sequência, nós vamos ver aqui. Então, item número 3, faculdades morais e intelectuais. Questão 361. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Então a pergunta é, né? O indivíduo é bom ou é mau? Por que causa? A resposta: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, mais uma vez, né, o espírito então tem ali as suas virtudes ou as suas imperfeições, o homem conforme o espírito, porque quando você fala homem, nós falamos na verdade do indivíduo encarnado, né? Então, para muitos, não existe diferença, né? Ou melhor, você não tem ali um elemento espiritual, você fala da pessoa em si. Então, ele é assim e por acaso ele tem um espírito.
No nosso caso, nós analisamos sempre o espírito e fazemos uma diferenciação correta, né, do que é o corpo físico e do que é o indivíduo que se encontra nele vinculado. Então ali, essas qualidades boas ou más pertencem então ao espírito. Quanto mais puro, mais propenso ao bem. Quanto mais impuro, mais inferior nessa escala evolutiva, mais propenso ao mal. Questão 361A. Kardec aprofunda um pouco mais essa questão e traz para nós. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso a de um espírito mau, ou a de um mau espírito? A resposta sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. Não mau que ele quis dizer aqui, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios, né? Então, essa colocação aqui ela é bastante sutil, mas os espíritos aqui então trazem, o espírito que trouxe essa resposta, fez esse comentário exatamente para chamar nossa atenção a respeito do que é ser bom e o que é ser mal. Né? Porque quando nós falamos em maldade, a ideia já está bastante cristalizada na nossa mente, que aquele que é mal eternamente é então aqueles que são os demônios, aqueles que fazem pactos com o diabo, todo aquele misticismo em torno dessa questão. Então, na verdade, nós falamos de um espírito mais perfeito, de um espírito menos perfeito, mais propenso ao bem e mais propenso ao mal. Mas o espírito em si, ele se encontra, né, num processo contínuo de desenvolvimento. Ele pode estar temporariamente estagnado numa determinada situação, mas inevitavelmente ele vai progredir a partir das experiências que ele vivenciar. Bom dia, Gilda. 362, né? Sim, da prática. E que a prática acaba sendo uma consequência da própria personalidade dele, né? E nesse caso, né, essa da personalidade dele, trazendo então essa imperfeição. A prática, nesse caso, seria essa prática do mal pela consequência que ela traz. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Né, tem uma observação aqui na interpretação dessa questão no início, que diz assim para nós: no original, spirits foliers e légers. Alguns traduzem por duendes, porque em francês, spiritlets é duende. No caso presente, porém, o acréscimo do adjetivo léger é a própria sequência do assunto, parece dar razão à nossa tradução. Aqui Herculano Pires, então, quando ele fala, né, que qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos, nesse caso brejeiros e levianos, fala desses duendes, né? E o duende, dentro dessa visão mais mística, fantasiosa, são aqueles espíritos travessos, aqueles espíritos que fazem realmente o mal. Né? Então, duendes é diferente de gnomos. Né? Gnomos são aqueles bonitinhos, os elementais que estão próximos da natureza, que nós colocamos como aqueles seres bonitinhos que enfeitam jardins. Né? No caso dos duendes, não. Os duendes são aqueles que gostam de ouro, que escondem o ouro lá no final do arco-íris, e quando você rouba o ouro dele, ele vem em busca do ouro dele para trazer ali, né, para buscar ali a sua vingança e tudo mais. Então ele coloca assim, né, nessa interpretação inicial, esse tipo de espírito que encarna num indivíduo, num homem, qual é a personalidade desse homem? E aí então Herculano Pires fez a tradução para nós, colocando, né, esses espíritos brejeiros e levianos, né, esses espíritos de, podemos colocar assim, mau caráter, quando encarnam então no indivíduo, qual vai ser a personalidade desse homem? E aí então eles respondem: são estouvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. Expressões bastante antigas, né? Mas você é assim, aquele malandro, indivíduo que é travesso, que mau caráter de um modo geral, né? O Braz lembrou aqui que Herculano Pires era bastante cauteloso com suas colocações, né? E Herculano Pires era uma referência para nós na sua época, né? Como lembra Emmanuel, né? Ele era o metro que media Kardec. Então depois aqui continuando, 363.
Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Essas paixões que ele quer dizer assim, são os interesses por tudo aquilo, né, que existe no nosso mundo hoje. Então nós temos paixões nas nossas relações, nós temos paixão pelo poder, nós temos paixões pelas sensações que nós provocamos, que nós vivenciamos, né? Então ele está perguntando se os espíritos têm paixões diferentes dessas que a humanidade tem. E aí a própria lógica nos leva a essa resposta, né? Se a humanidade é composta por espíritos que estão encarnados, e esses encarnados trazem ali as suas paixões, é óbvio que são os espíritos que buscam essas sensações. A resposta, então, eles têm paixões estranhas à humanidade? Não. Se assim fosse, vós também as teríeis. Então, tudo aquilo que os espíritos sentem, desejam, pensam, é a mesma coisa que o espírito sente, né? Ele não é diferente no mundo espiritual. Isso para nós é algo óbvio, mas é importante nós lembrarmos que esses ensinamentos, eles então desbravavam aqueles caminhos iniciais que traziam para nós uma realidade diferente. Por exemplo, né, quando nós falamos sobre o indivíduo que é bom ou que é mal, a pergunta que nós fazemos é: por que Deus fez com que ele fosse bom ou mal? Será que ele simplesmente era o corpo que não era bom? Era a família que não era boa? Então não levava em consideração toda a história que o espírito tem de existências anteriores, porque naquela visão, e assim como também no presente, quando nós pegamos as religiões tradicionais aqui do nosso mundo ocidental, por exemplo, que avalia que o espírito nasce, que o espírito passa a existir a partir do momento da concepção, se o espírito nunca viveu nada, como é que Deus poderia falhar na criação de um espírito? Será que ele começou a se tornar mal depois que ele nasceu? Será que o espírito já nasceu bom? O que fez com que ele se tornasse aquilo que ele é? Então, por isso que nós vemos, né, que é uma resposta bastante simples, bastante óbvia, a partir do momento que nós temos todo esse entendimento a respeito da realidade espiritual. Mas se nós partirmos dos dogmas que fundamentam as religiões tradicionais, nós veremos que não é assim que dá para a gente entender. Por exemplo, lendo mais uma vez aqui a questão: se os espíritos têm paixões estranhas à humanidade, então isso significa que os espíritos já existem antes de nascerem, já estão vivendo sensações antes de nascerem, já tem ali a sua forma de pensar, já tem o seu caráter, a sua personalidade. Então eles não nasceram no nada. Até porque quando nós pensamos assim, que um espírito começa então a fazer parte do nosso mundo no momento da concepção, como ele era antes? Ele tinha uma forma adulta? Ele tinha uma forma de apenas um ovo? Ele era apenas um ponto de luz? O que ele era exatamente? Será que ele tinha consciência ou não? Olha quantas perguntas nós fazemos a partir dessa fronteira que existe entre estar no mundo físico e estar no mundo espiritual. Porque nós pensamos um espírito que já vivenciou tantas experiências, um espírito sábio, um espírito que já teve ali conhecimentos variados sobre várias áreas de conhecimento da nossa sociedade terrena e também da vida espiritual, e aí então ele reencarna. Como é o caso, por exemplo, de Jesus. Que todo mundo diz assim, porque Jesus é Deus que reencarnou. Então ele já era Deus antes de reencarnar, mas e o espírito quando ele reencarna? E isso dentro da visão dogmática que nós temos hoje, né? Por isso, então, essas mesmas paixões que os espíritos sentem, é exatamente ali aquilo que o espírito é. Toda a sua história, toda a sua bagagem. Deixa eu ver, o Braço colocou: os elementais nada têm de mau caráter, né? Tudo dentro do seu estágio evolutivo. Pois é, essa ideia do mal, né, Brás? Né, o Tic colocou lá em cima também. Então, assim, tudo é de acordo, né, com a condição evolutiva do espírito. Se ele já é mais desenvolvido, ele já tem um entendimento maior a respeito da sua realidade, então ele vai ter ali ações mais nobres. Mas se ele ainda vive em função dos instintos, isso vai resultar em atitudes que nós chamamos de más atitudes. Muitas vezes ele tem melhor caráter que muito homem, né? Muitas vezes, então, é porque esse homem ainda é um espírito atrasado.
Então, assim, não existe aquele ser que é mais ou menos do que o outro. Né? Lembra que nós falamos sobre... Chegamos a falar sobre isso a respeito dos animais? Muitas pessoas diziam assim, né? Eu prefiro conviver com os animais do que com o ser humano. Pega esse indivíduo e coloca numa savana africana, perto de um bando de hienas ou um bando de leões. Aí ele vai sentir exatamente qual é o instinto primitivo. Então, existem animais que são domesticados, que são muito mais dóceis, mas existem animais selvagens. Assim como nós temos homens, seres humanos, que são mais evoluídos e por isso, então, são mais generosos, mais bondosos, e ao mesmo tempo nós temos seres que são primitivos. Então tudo é uma questão de referência, né, de dizendo assim, olha, eu me considero uma pessoa boa comparada com quem? Se eu for me colocar diante de espíritos puros, eu sou aquele espírito rastejante ainda. Mas se eu te for comparado com espíritos ainda que vivem apenas em função dos instintos, eu sou um espírito melhor. Então, quer dizer, tudo de acordo com o grau evolutivo de cada um. Continuando, vamos lá. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? A resposta seguramente é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos, né? Então a gente fez ali uma divisão, uma dicotomia entre o lado moral e o lado intelectual. Então ele não tem ali duas personalidades, ele tem uma única personalidade que se desenvolveu nesses dois aspectos. Algumas vezes mais em um do que em outro, que é o que geralmente acontece, né? Então, é o mesmo espírito que dá essas mesmas qualidades morais. O que pode acontecer daquilo que foge ao espírito são as influências que ele recebe dentro do campo moral ou dentro do campo intelectual, das sugestões, do envolvimento, do ambiente. Então ele vai definindo ali a sua personalidade e o seu intelecto de acordo com esses elementos exteriores, mas é ele que se desenvolve. Na questão 365, por que os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnados são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? A gente já conhece a resposta, né? Mas os espíritos dizem assim, é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, num outro em moralidade. Né? Então essa resposta ela faz com que nós, é como se nós saíssemos do chão e nos elevássemos, né, acima daquela realidade que nós vivemos aqui no mundo físico e começássemos então a olhar em direção ao infinito, em direção ao horizonte. E víssemos então toda a trajetória que o espírito vai vivenciando. Quantas vezes nós encontramos aqui no nosso mundo pessoas que trazem limitações intelectuais, que eles têm ali dificuldade para exercer uma profissão, para se desenvolver na escola e tudo mais, uma criança, um jovem, um adulto, mas a vida dele diz respeito exclusivamente às questões morais. É observar se ele é uma pessoa que traz em si a bondade ou se traz em si as imperfeições que acabam sendo entendidas como maldade. Então existe uma paralisação, porque em existências anteriores ele pode, por exemplo, ter abusado do seu intelecto, trazido muitos problemas. E agora ele vem apenas prestar contas dessas escolhas que ele fez no passado, e a sua vida vai girar em torno disso. Então essa é a parte interessante, nós começamos a ver o indivíduo, não aquilo apenas por aquilo que ele é, mas nós vemos toda a trajetória que ele vivenciou para entendermos exatamente aquilo que ele se tornou e daquilo que ele pode se tornar no futuro. Lá mais para o final do Livro dos Espíritos, lá das questões morais, os espíritos responderão a Kardec, né, sobre essas duas asas que nós temos, né, a asa do intelecto e a asa da moralidade. Então nós somos ainda anjos com asinhas tortas.
Nós começamos então a desenvolver inicialmente o nosso aspecto intelectual, porque o homem no seu dia a dia, se nós percebemos bem, ele vai ter muito mais necessidade de encontrar soluções para tudo aquilo que ele vive, do que pensar na forma como ele vai viver. No caso da forma como ele vai viver, nós falamos das questões morais. Agora, nas questões intelectuais, ele está procurando soluções. E essa busca que ele faz é uma busca constante, todos os dias. Quando nós encontramos, você faz a contagem do seu dinheiro, você vê o que você precisa comprar, como é que você faz para chegar em tal lugar, as suas atividades, você procura soluções ali para as questões que você está trabalhando. Então, na verdade, o seu intelecto está o tempo todo funcionando. Agora, moralmente, você vai pensar assim, eu devo fazer desse jeito ou daquele jeito? Se eu fizer desse jeito, qual vai ser a consequência? Será que eu vou ser feliz ou eu vou sofrer? Então, o nosso intelecto tende naturalmente, pelas próprias circunstâncias que nós vivemos aqui no mundo, a ser constantemente estimulado. Agora, conforme o nosso intelecto vai também se desenvolvendo, nós passamos a ser então mais atentos nas consequências daquilo que nós vivemos. Não temos como dimensionar, né, a diferença que existe entre um patamar e outro. Se existe aquele indivíduo muito inteligente, mas ele é muito perverso, isso nós encontramos. Uma inteligência ainda voltada para o seu próprio egoísmo. E aí então é para o seu egoísmo, não é necessariamente a intenção de fazer o mal. O mal vem como consequência dos seus interesses. E nós não conhecemos ainda, pelo menos aqui não estando entre nós, aqueles espíritos que são muito inteligentes e ao mesmo tempo muito moralizados. Espíritos como esses vivem certamente em mundos mais elevados que o nosso. Então, por isso, conforme nós vamos então desenvolvendo o nosso intelecto, e aí então eu começo a analisar valores, virtudes, desenvolver em mim os aspectos filosóficos, para entender aquilo que eu vivo, o que eu busco viver em sociedade, qual é o meu comportamento, quais são os meus padrões morais e meus padrões éticos dentro de uma vida social. Tudo isso só é possível a partir do momento em que eu começo a analisar as questões morais, mas para isso eu preciso ter meu intelecto desenvolvido. Esse tema ele foi debatido bastante pelos filósofos, né, da Idade Moderna para cá, né, então 1600 e alguma coisa, 1700, 1800, cada uma delas então, cada uma dessas gerações, né, acabou trazendo para nós pensadores que analisavam essa questão. Então nós tínhamos ali aqueles que pensavam, não, porque o homem ele está em constante desenvolvimento, porque ele vai aprendendo, vai se fortalecendo cada vez mais, até que surgiu um evento muito interessante aqui na nossa sociedade mundial, algo com que muitos pensadores, né, começassem a fazer uma reavaliação daquilo que eles entendiam até então. Porque o pensamento filosófico dos gregos, dos romanos, né, principalmente dos gregos, esse pensamento então veio acompanhando todas as gerações durante aqueles séculos, para que ele chegasse então na Idade Média e pensasse assim, não, a humanidade ela vai evoluindo porque ela nasce de uma determinada forma, porque ela nasce primitiva, mas ela vai depois, conforme ela vivendo em sociedade, ela vai se fortalecendo e tudo mais, até que surgiu um evento muito marcante para a humanidade, que foi o descobrimento das Américas. Então Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, Pedro Álvares Cabral, que eram navegadores, começaram a chegar até aqui. Mas o que isso diz respeito a essas questões filosóficas? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram sociedades que até então eram intocadas pela chamada civilização europeia. E aí eles falaram assim, mas espera aí, nós encontramos um povo que andava nu pelas praias, que viviam em ocas, que viviam em interação com a natureza de uma forma selvagem, mas essa selvageria que eles viviam, ou essa forma selvagem de viver, que significa viver junto à selva, não significa necessariamente que eles eram pessoas más. Porque na Europa, com toda aquela civilização, quantas e quantas guerras foram acontecendo? E de repente eles encontraram algo ali completamente novo.
E aí então começaram a trazer uma diferenciação naquilo que eles pensavam. Então linhas filosóficas começaram a aparecer. Para uns, era aquela ideia de que o homem era filho do homem, o homem era o filho do homem, o lobo era filho do lobo. Então, nesse caso, significa o quê? Que ele nasce primitivo e vai se civilizando com o passar do tempo. Para outros, o homem nasce puro e vai se tornando mais primitivo, mais agressivo, conforme você vai, então, atribuindo a ele o direito de posses, porque ele vai se tornando mais egoísta, mais limitado. Então, para uns ele nasce puro, para outros ele nasce selvagem. E tudo isso surgiu por causa dessa época da Idade Moderna, desses pensadores, e principalmente quando nós tivemos ali na Idade Média a descoberta dessas novas sociedades. Então algo completamente novo surgiu. Então nós vimos ali o desenvolvimento do intelecto e o desenvolvimento da moralidade. Ambos, então, se desenvolvendo gradativamente no espírito e, consequentemente, no homem, obviamente. Na questão 366, 366, aqui já deixa eu ver, é a última de Kardec desse capítulo. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais do homem e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial. Olha só, né? Qual questão, André, você coloca? Qual muito complexa? 366 ou 365 que a gente viu agora há pouco? Essa agora, 366, né? Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial. Aqui, quando Kardec fala assim, o que pensar da opinião, né, significa assim, que naquela época em que ele estava desenvolvendo e todo esse conteúdo doutrinário, analisando todas essas questões, ele se deparou também com pessoas que pensavam de forma diferente. E aí, então, pelo sim, pelo não, ele submeteu, então, essa ideia que se encontrava viva naquela sociedade para que os espíritos pudessem responder. Falando, por exemplo, que a minha aptidão científica, ou a minha aptidão artística, ou a minha aptidão moral, não eram todas elas condensadas, né, ou concentradas num único espírito. Mas, na verdade, eram vários espíritos que se encontravam juntos. Então, Kardec, quando ele submeteu essa pergunta para os espíritos, é claro que ele já tinha a opinião dele formada por tudo aquilo que ele já tinha apresentado anteriormente. Ele sabe que o espírito vai desenvolvendo suas potencialidades conforme ele vai vivendo experiências, conforme ele vai aprendendo, conforme ele vai, né, adquirindo cada vez novos atributos. Mas quando ele apresentou então para os espíritos, era só para tirar ali uma dúvida, mas a opinião dele já se encontrava formada. Porque da mesma forma que nós vimos esse daqui, quando nós estudamos o livro A Gênese, vocês se lembram, Kardec também trouxe para nós uma análise, que naquela época nós tínhamos ali astrônomos, geólogos, que diziam que o nosso planeta tinha sido formado por outros 4 planetas que se juntaram. E um deles tinha se transformado na Lua. Era um pensamento vigente naquela época, que hoje para nós já não tem mais cabimento. Assim como essa questão também não tem mais cabimento nenhum. Mas era algo que as pessoas pensavam. Por que não pensar dessa forma? Poderia colocar assim uma pergunta parecida. O que pensar da opinião? Aliás, isso que eu falei para vocês agora, a respeito do espírito, o homem nasce puro. E ele vai então se desvirtuando por causa das posses que a sociedade vai exigindo dele, que ele tem que ter o terreno dele, que ele não deve compartilhar nada com ninguém e tudo mais. E outros diziam que o homem nasce mal, mas ele vai então, ele nasce instintivo, nasce primitivo, e ele vai se desenvolvendo conforme ele vai tendo contato com a sociedade. Eram 2 linhas de pensamento diferentes que Kardec fez a mesma pergunta. O que pensar daqueles que? O que pensar da opinião que? Então nós já temos aqui 3 casos desse tipo. Primeiro, se o homem nasce puro ou ele nasce imperfeito, eram 2 opiniões, que a filosofia estuda isso, as crianças estudam, os jovens estudam isso na escola, né, que
que, quer ver? Deixa eu pegar aqui o nome deles. São no caso, deixa eu ver aqui, é o Thomas Hobbes, espera aí, deixa eu ver aqui. Quer ver, ó, rapidinho aqui, ó. Rapidinho. Ele era um filósofo moderno, ele viveu ali no século XVII. Ele escreveu Leviatã. Ele era um filósofo inglês. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho pegar aqui os nomes, que faz tempo que eu vi esse tema, não me recordo aqui das expressões, dos termos. Ele era a favor da monarquia absoluta. Outros pensadores aqui, deixa eu ver. Era Thomas Hobbes, deixa eu lembrar o nome deles aqui agora, peraí. Era Thomas Hobbes. Peraí, gente, que minha memória aqui está meio apagada. Deixa eu ver aqui. Eram os contratualistas, né? Para lá. Era ali, ó, o Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então os três traziam, né, os contratualistas, eles traziam essa ideia. Então Kardec, quando ele abordou sobre isso, ele fala desses mesmos temas lá nas questões morais. Então, mais uma vez, aqui só para a gente poder fazer tudo certinho. Então, novamente aqui, Andréia, só para poder acertar, nessa questão 366, ele submete então ao espírito um tema que se falava dentro da filosofia ou até mesmo dentro das religiões. Então aqui, vamos ver aqui a resposta que ele dá então para nós. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Isso porque nós podemos entender também que esses espíritos encarnados são, na verdade, partes que vão formando uma mesma personalidade, segundo o pensamento daquela época. Então, mais uma vez, para nós é absurdo, é difícil concebermos uma ideia como essa, mas era o que as pessoas pensavam naquele período. Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma única vontade. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros livres da gaiola. O homem que queixa muitas vezes de não compreender alguma coisa, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades. De novo aqui, peraí. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses tantos os fenômenos do universo, mas mesmo entre eles as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Então nós já podemos lembrar aqui que quando nós estudamos sobre a mitologia greco-romana, nós lembramos, por exemplo, que você tem Deus da guerra, Deus da arte, Deus do amor, Deus do tempo, Deus do vento, Deus do conhecimento, Deus do mar, Deus disso, Deus daquilo. Então, essas diversas personalidades divinas que podem influenciar um indivíduo, nesse caso é uma influência. Mas essa questão que apareceu, ela acaba se tornando mais problemática ainda, dizendo que vários espíritos diferentes fazem parte de um mesmo ser. Então, como eu falei para vocês, era um pensamento completamente equivocado da época, mas Kardec colocou. Se ele não tivesse colocado essa questão aqui, que para nós hoje não faz diferença nenhuma pensar nisso, isso não teria acrescentado e nem tirado nada da doutrina espírita. Mas ele colocou porque era o que acontecia na época. Assim como nós hoje, vivendo situações bastante parecidas,
Deixa eu ver aqui um caso que nós podemos colocar que se torna polêmico. Deixa eu pensar aqui. Lembrem uma situação polêmica da atualidade que diz respeito ao nosso tempo hoje. Deixa eu ver aqui. Falamos de pena de morte sempre existiu, falamos sobre... não me vem nada assim à mente agora. Sobre questão de refugiados, sobre questão de... vamos lá. Transexualidade. Ótimo, Andréa. Transexualidade é algo nosso hoje. Na época de Kardec não existia. Então hoje nós vamos apresentar para os espíritos, né? Olha, a respeito da transexualidade, nós encontramos hoje, assim, a sociedade rejeita e tal, como isso pode ser abordado? Daqui a 50 anos, imaginando que esse tema não exista mais, eles vão olhar para o livro e falar assim, mas essa pergunta aqui não tem sentido para nós hoje. Porque é algo tão natural lidarmos com isso, o indivíduo já não tem mais esses preconceitos, tudo é avaliado a partir da perspectiva do espírito e coisa e tal. Então é assim que nós vamos observar algumas questões que Kardec coloca. Por exemplo, a respeito sobre o tema de suicídio, que Kardec vai abordar um pouco mais para frente, existe ainda na atualidade algumas pouquíssimas comunidades na Índia, porque a mulher lá, infelizmente, ela ainda tem essa característica de submissão, assim como acontece nas sociedades islâmicas do Oriente Médio. Então, lá na Índia, quando uma mulher se casa e o marido morre, ela tem duas escolhas. Ou ela vai para uma casa de viúvas, ela não pode casar nunca mais. Aliás, tem um filme muito interessante que mostra isso, né? Eu assisti coisa de uns 3, 4 anos mais ou menos. Bom dia, Francis. Que falava, já vou voltar para o fio da meada, tá? Não me perdi não. Daqui a pouco eu volto para o nosso raciocínio. Então nesse filme mostra um casamento que foi arrumado entre duas famílias, e era uma garota de 11 e 12 anos, casada com um homem de 30, 40 anos. E aí o homem morreu. Qual era o destino dessa garota? Ela foi levada para essa casa de viúvas. Chegando lá, sendo uma criança, ela virou do avesso aquela casa. Aquele bando de mulher velha, tudo casada, tudo viúva, que não podia mais ficar com a família, porque ela já tinha ido embora da família. A casa da família do marido não aceitava ela mais, porque o marido morreu. O que ia ser dela? Ela ia então para uma casa própria para esse tipo de situação. E essa garotinha aprontava muitas ali, né? Porque ela queria brincar, ela queria correr. Imagina, uma criança de 11, 12 anos de idade no meio de um bando de velha viúva. E o caso dela era assim. Então é um filme recente isso. Então, no caso que Kardec vai colocar para você, que eu vou falar para vocês, no Livro dos Espíritos, acontece o seguinte: em algumas comunidades, felizmente pouquíssimas comunidades ainda vivem isso. Quando acontece a morte do marido, de um homem da família, acontece então, eles queimam, né? Existe ali o corpo é cremado dentro de uma fogueira, num lugar público, aquela coisa toda. A mulher se joga nessa fogueira. Porque, segundo aquela tradição, ela não pode ser digna de viver sem o marido. E ela comete suicídio. E Kardec faz essa pergunta a respeito desse tema no Livro dos Espíritos. Porque naquela época, nós estamos falando do século XIX, isso era algo muito mais comum. Então hoje eu me lembro que eu vi num jornal, há coisa de 1, 2 anos, uma notícia dessa que aconteceu na Índia. Aí eu olhei e falei assim, olha só, isso aqui existe ainda. Mas a gente praticamente não ouve mais, mas naquela época existia, era muito mais frequente. Então nós vemos que são perguntas que Kardec faz, que elas são muito temporais, elas dizem respeito à época que ele vivia. Para a nossa época já não tem mais sentido, que é o caso dessa pergunta que a gente está vendo agora. Né? Talvez, Brás, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar muitas situações. É o caso, por exemplo, da poligamia. Um homem casado com várias mulheres, e a poliandria, que é uma mulher casada com vários homens. Isso aconteceu coisa de 10 anos, uma reportagem do SBT, quando a Ana Paula Padrão era repórter de lá, ela viajou para uma comunidade lá no Oriente Médio. E ela visitou uma mulher que era casada com 3 homens, os 3 irmãos. Né? E nesse caso, casada com esses 3 irmãos, mostra que ainda hoje existe uma situação parecida com essa. Né? Tá, pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza, rapidinho. Espera aí, já volto, um segundo. Então, assim, esse foi um caso que a gente viu, né? Então, o caso de poliandria, desse suicídio dessas mulheres, dessa casa de viúvas,
Né? Então, essa pergunta aqui foi completamente fora, né? Pois é, Andréia, né? Então, exatamente esse comentário da época. Eu tenho essa gravação aqui, eu baixei na época, eu deixei ela salva quando nós chegarmos nessa parte de casamento, de poligamia e tudo mais. Eu vou colocar para vocês o áudio da reportagem, que é coisa rápida, de uns 5, 10 minutos, para vocês verem, né, o que acontecia naquele período. Então, mais uma vez aqui agora, para a gente poder concluir. Kardec faz um comentário sobre essa questão. Kardec diz assim: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a respeito, numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria. Acreditou-se, olha como ele coloca. Enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos, tão variados, podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar, única. As diversas faculdades são manifestações da mesma causa que a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas. Como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isso, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Tá, então, como nós falamos, né, quando nós estudamos um livro que tem uma diferença de século de tempo, nós temos o Livro dos Espíritos agora, que fez 161 anos, 57, 2007, 2017, são 60, 2018, 161 anos. Nós temos que tomar muito cuidado com as questões culturais da época. E mesmo no caso do Livro dos Espíritos, Kardec fez perguntas de sua época também. Então, se nós hoje fizéssemos uma reformulação das questões do Livro dos Espíritos, nós tiraríamos uma que para nós hoje não tem qualquer sentido, porque isso já, tirando ali um interesse histórico, antropológico da coisa, para nós hoje não teria nenhum efeito. Mas, ao mesmo tempo, nós acrescentaríamos outras tantas questões. Então, um livro que tem 1019, nós facilmente chegaríamos a 10 mil questões. Pela evolução da sociedade dentro do campo moral, dentro do campo cultural, dentro do campo intelectual, espiritual. Chegaremos fácil em 10 mil questões. E olha que eu estou falando por baixo, porque nós juntaríamos ali muitos outros pontos. Né? Então, tudo isso para nós, todas essas situações que nós encontramos, elas devem ser analisadas com muito cuidado, porque do contrário a gente vai cair realmente nessa confusão. Então, fechando por aqui o nosso estudo, né, vimos aqui mais uma vez sobre as faculdades morais e intelectuais. O que nós podemos tirar de essência dessas questões são, primeiro, que o espírito tem a sua própria personalidade, o seu conhecimento das existências vividas anteriormente. Segundo, que o espírito não nasce a partir da concepção, como é o caso do generacionismo, que é uma das linhas de pensamento que nós temos hoje. E só o fato de um desses temas que nós analisamos também, que para nós hoje acaba não fazendo muito sentido, é a ideia do panteísmo. Hoje, praticamente assim, nós tocamos nesse assunto porque por uma questão de proforma, né? Tá ali no contexto, vamos analisar superficialmente, mas vocês conhecem algum panteísta? Alguém que acredita que depois que morrer vai por todo o universal ou que o todo vem para cá? Eu sei que, fazendo pesquisa, eu vi que Einstein tinha um pensamento assim, que ele era panteísta. Mas fora isso, no nosso cotidiano, essa ideia do panteísmo é algo que não faz parte mais da nossa cultura, do nosso tempo. Então, ou você acredita no mundo espiritual, não importa qual a linha filosófica ou a escola religiosa que você abrace, ou você não acredita em nada. Então nós temos apenas esses dois extremos, como se já não fosse suficientemente problemático, né? Porque basta nós pegarmos as
as escolas religiosas e vermos a sua diversidade, todos os problemas que são gerados por causa disso. Porque eu acredito nisso, porque um Deus é melhor do que o outro, porque isso pode, o outro não pode. E naquela época tinha o panteísmo, que era mais uma linha filosófica, mas que para nós hoje não faz sentido nenhum. Mas nós estudamos apenas a título de curiosidade de conhecimento. Né? Então esse é mais um dos casos que nós podemos analisar. Sem falar nas tantas outras ideias que já foram deixadas para trás. Né? Muitas situações do passado, né, foram simplesmente ignoradas, porque eles já perderam sentido. Então é assim que a gente vai analisando esses livros, né, que tem ali um conteúdo secular, né, que passa de um século para outro. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, pessoal. O próximo tema do nosso estudo, deixa eu pegar aqui, nós vamos falar sobre capítulo 7, influência do organismo, e depois falar também sobre idiotia e loucura, e depois falar sobre infância, tema muito interessante para o nosso estudo de hoje.